Probabilidade na CAF. A sensibilidade de um teste diagnóstico corresponde ao percentual de resultados positivos dentre as pessoas que têm uma determinada doença ou condição clínica. Assim, quanto mais alto o nível de sensibilidade de um teste, maior a chance de ele comprovar a doença. Já a especificidade é a capacidade do mesmo teste ser negativo nos indivíduos que não apresentam a doença. Ok. A especificidade demonstra, então, a quantidade de verdadeiros negativos entre aqueles que realmente não estão com a doença. Em ensaios clínicos, foi determinado que o teste super ultra rápido para prever Covid-19 tem sensibilidade de 95% e especificidade de 85%. Uma população específica tem prevalência, que é o número total de casos de Covid, de 10%. Escolhendo ao acaso o indivíduo dessa população, a probabilidade de o teste super ultra rápido ser falso positivo ou falso negativo é questãozinha longa, cheia de definições, hein? Cheia de conceitos. Lá na biologia, provavelmente você já viu aí esses nomes, tá? E aí, gente? Primeira coisa, eu vou anotar a probabilidade que ele quer achar. Eu sei que esse ou é aquela ideia que tem a ver com o quê? Com soma. Você vai calcular essa probabilidade e depois você vai somar os resultados. Legal? Bom, antes de fazer a conta, deixa eu pensar um pouquinho aqui, tá? Em porcentagens, tá, pessoal? Falso positivo. Aí depois eu vou pensar numa porcentagem falso negativo, que é o que eu vou usar para matar a questão. Falso positivo. Aonde que eu vou encontrar a resposta aqui? Falso positivo tem a ver com sensibilidade, tá? Ali no nosso texto, ele está querendo dizer o seguinte: quando você faz o teste que dá positivo, a sensibilidade ela mede o percentual de pessoas que realmente estão com a doença, tá? É verdade, tá? Você tá com a doença. Quando ele diz que é 95%, o que significa isso? Que entre todos os resultados positivos, 95% dessa população realmente está com a doença. É verdade, ela está com a doença. Olha, logo, de todos os testes que deram positivo, 5% não estava. Estava positivo, só que 5% não estava. Que é o que a gente chama de falso que é aqui positivo. O cara fez o teste, estava lá positivo, só que depois detectou que ele não estava. É o falso negativo. Se 95% é a verdade, 5% é falso. Ok? Agora, o falso negativo, eu vou olhar no próximo item, que é exatamente o quê? Especificidade. O que ela mede? De todos os resultados que deram negativo, essa especificidade, ela mede o percentual de pessoas que realmente não estavam com a doença. Você não está mesmo, tá? Verdade. Quando ele fala que é 85%, o que eu vou entender? Que de todos os testes que deram negativo, é verdade que 85% não estava com a doença. Logo, eu posso entender que 15%, na verdade, estava. Na verdade, era falso que estava, é o falso negativo. Ou seja, 15%. Essa é a parte que, principalmente para o matemático, quando você é totalmente matemático, dificulta. Quem entende de biologia, ali já domina muito mais rápido esses cálculos, tá? Muito bem. Agora, professor,
escolhendo ao acaso um indivíduo dessa população. Qual é a probabilidade de ser falso positivo? Olha, para ser falso positivo, eu tenho que me basear nas pessoas que fizeram o teste e realmente, tá? Que fizeram o teste e aí estava positivo. Essa porcentagem, ela corresponde a 10%, tá? São as pessoas que fizeram o teste e estavam com Covid. E dessas 10%, né, por cento dessas pessoas, 5 deram falso positivo. Então aqui eu vou fazer 5% das pessoas que estavam com Covid. O nosso D eu vou multiplicar. Professor, 5% de 10%, como é que faz o nosso cálculo quando eu tenho porcentagem de porcentagem? Multiplica e divide por quanto? Por 100. Vou cancelar e aí vai ficar 0, quanto aqui? 5%, tá? Então eu já tenho aqui o nosso pequeno valor. Legal? Muito bem, gente. Agora, como que eu chego nessa parte? O falso negativo eu tenho que me basear primeiro nas pessoas que não estavam com a doença, o negativo. Se 10% estava com Covid, 90% não estava. Ok? E dessas 90% que não estava, eu vi que teve 15% que exatamente o que? Deram falso negativo. 15% de 90, eu vou resolver, vai ser exatamente a mesma linhagem do que está aqui. 15 vezes 90 dividido por 100. Cancela, cancela. 15 divide por 9 vai dar 135 aqui. Quando eu divido por 10, dá 13,5. A grande sacada de cada parte aqui é se basear nisso. 10% das pessoas deram positivo para o Covid. Dessas 10, 5 deram falso positivo. Aí você calcula que isso equivale a 0,5. 90% não estava, deu negativo. 15% era um falso negativo, isso equivale a 13,5. Quando eu somo os dois resultados, eu chego em 14%, que é a nossa alternativa C de chutando os nossos concorrentes. No bom sentido, é lógico, hein? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.